Fala galera, agora vamos ver o que acontece quando você tem uma carga, né, pontiforme carregada, né, dentro de um campo magnético uniforme, tá? E isso pode acontecer de três formas, né? Quando a velocidade dela for perpendicular ao campo, quando for oblíqua ou quando for paralela. Só que a gente viu que quando é paralela, né, o seno vai dar zero e aí não vai ter ação de nenhuma força, né? Então ela vai continuar a trajetória dela independente da força magnética, ok? Então olha só, e quando for perpendicular, o que vai acontecer? Olha só, a força magnética ela é sempre perpendicular, tá, à velocidade, né? Quando a velocidade for perpendicular também ao campo, tá, você vai ter uma situação de movimento circular uniforme, um movimento curvilíneo uniforme. Por quê? Porque a força magnética ela sempre é uma componente centrípeta, né? Ela sempre é perpendicular à velocidade. Então, ela não vai alterar a aceleração do objeto de forma numérica, né? Apenas a direção. Ou seja, enquanto tiver um campo magnético atuando, né, numa carga dentro de um campo magnético, ela sempre vai alterar a direção, né? E se você for reparar, por exemplo, aqui, ó, imagina que você tem essa carga positiva, tá? Andando para cima aqui do papel, com o campo magnético entrando no papel. Então, a velocidade para cima aqui, campo para dentro, vai ter uma força, ó, da palma da mão para a esquerda, né? Então, olha, ela vai começar a ir para cima, né, por causa da velocidade dela, mas a força vai puxando ela para a esquerda, então ela vai andando para cá. Vamos ver o que acontece quando ela estiver aqui, ó. Quando ela estiver aqui, né, essa força vai ter empurrado ela totalmente para cá. Então a velocidade dela, ó, vai estar para a esquerda, né? Só que aí se a velocidade estiver para a esquerda, né, o campo para baixo, a força vai estar para onde? Ó, para cá, para baixo. Então vai puxando ela, ó, para o centro aqui, né? Então você repara que ela vai começar a ter um movimento aqui, ó, anti-horário, tudo bem? Vai ter um MCU anti-horário ali, nesse caso, beleza? Bom, e aí existem muitas coisas que a gente pode descobrir nesse tipo de movimento, tá? Primeira coisa, ó, a gente pode ver que se você tiver apenas a força magnética atuando, né, ela vai ser a única componente centrípeta. Então você pode igualar. Estou igualando em módulo, tá? Força magnética igual a força centrípeta. Quem é a força magnética? Ó? Q vezes V vezes B. Lembrando que é uma situação que a velocidade é perpendicular ao campo magnético. Então o seno vai dar 1, não preciso colocar o seno. Vai ser igual a força centrípeta, que é massa vezes velocidade ao quadrado sobre o raio, né? Bom, eu estou colocando aqui vezes a aceleração centrípeta, né? Lembrando que aceleração centrípeta, velocidade ao quadrado sobre raio. Eu posso, a partir disso daqui, descobrir qual é o valor do raio, por exemplo. Ele poderia perguntar qual é o raio. Então, percebo que velocidade ao quadrado é velocidade vezes velocidade. Eu posso cortar uma das velocidades com a velocidade daqui. E posso passar, por exemplo, o raio para a esquerda, né? E deixar a massa do lado direito, a velocidade do lado direito. Aí eu passo carga e campo para o lado direito, eles vão dividindo, né? E você descobre aqui uma fórmula para calcular, né, o raio que você vai ter numa situação dessas. Então, o raio que você vai ter desse MCU nessa situação é só multiplicar massa vezes a velocidade e dividir pela carga vezes o campo. E a questão também pode perguntar, por exemplo, qual é a velocidade angular? Também pode ser uma pergunta que pode ser feita aí, né? Então, olha só. Você sabe que a velocidade tangencial ela é igual à velocidade angular vezes o raio, né? Ou seja, você pode passar o raio para o outro lado. Então vai ficar velocidade dividido pelo raio igual a velocidade angular, né? Qual é o raio? A gente acabou de descobrir. O raio é mv sobre qb. Só que aí, se eu estou dividindo por r, eu posso multiplicar pelo inverso. Então, ó, vezes qb, né, dividido por mv. E aí, ó, eu posso cortar a velocidade, né?
esqueci de botar aqui igual ao V, ao W. E aí eu vou ter, ó, a velocidade angular igual QB sobre M, né? Então, ó, mais uma fórmula aqui que a gente tem de movimento circular dentro do campo magnético nessa situação, tudo bem? E tem mais duas coisinhas que é importante a gente dar uma olhada também, ó. A gente pode descobrir, por exemplo, qual é o período do movimento, ó. Nós sabemos que a velocidade angular ela é igual a 2π dividido pelo período, né? Então eu posso passar o período para o outro lado, né? E vai ficar assim, ó, período igual 2π dividido por W, né? Então, ó, vamos botar assim, período igual 2π vezes, né? Por que vezes? Eu vou pegar, vamos botar dividido, depois vamos fazer devagarinho aqui, ó. Dividido pelo W, só que o W não é QB sobre M? Então, QB sobre M. Então, vamos multiplicar pelo inverso. Então, ó, período igual 2π vezes M dividido por QB. Descobrir qual é o período. E por último, a gente pode também descobrir qual é o valor da frequência, né? Dá para achar a frequência aqui também. Ó, a frequência é o inverso do período, né? Então, ó, a frequência é só pegar o que está embaixo, passar para cima, o que está em cima, passar para baixo. Então, vai ficar, ó, frequência igual QB sobre 2πm, tá? Então, aqui, rapidinho, a gente acha 4 fórmulas, né? Isso aqui não precisa ficar decorando todas elas. Eu até recomendo que vocês façam isso aqui 2, 3 vezes que já decora. E aí você decora o caminho, né? Não vai ter muita dificuldade para ficar decorando essas fórmulas aqui. Ok? Bom, e quando a força, ou melhor, a velocidade, ela não é perpendicular ao campo magnético, né? Quando ela é oblíqua, olha o que vai acontecer, tá? Suponha que você tem aí uma carga negativa, nesse caso aqui, ó, com uma velocidade, ó, fazendo um determinado ângulo com o campo magnético. Vamos botar aqui um ângulo θ, ok? Bom, a gente sabe que só importa pra gente, né, a componente que é perpendicular ao campo. Então, ó, eu quero só essa componente aqui. É isso que importa pra gente, a VY, ok? Bom, se a gente já sabe, né, que eu vou ter a componente para cima e o campo ele vai estar para a direita aqui, né? A gente sabe que a força vai estar para onde? Para baixo, né? Se ela fosse positiva, ela é negativa, então a força vai estar para onde? Para cima, tudo bem? Só que enquanto isso está acontecendo, você vai ter ainda uma componente da força, tá? Indo para a direita aqui, ó. Você vai ter uma componente dela para cá, né? Apesar dela não atrapalhar na questão da força, né? Ela ainda existe. Você ainda vai ter essa carga indo para a direita. Ela vai estar indo um pouquinho para cima aqui e continuaria indo para a direita. Só que aí você vai ter uma força, né, magnética que atuando por causa de VY, mas não significa que VX não exista. Ela vai continuar atuando, tá? Então, para a gente visualizar melhor o que está acontecendo, vamos tentar pegar esse campo, ó, que está aqui para a direita e vamos virar esse desenho assim, ó, dessa forma, tá? Eu estou fazendo uma rotação de 90 graus aqui, ó, botando ele para cima, tudo bem? Então a gente vai ter o quê? Ó? A gente vai ter o campo magnético para cima, por isso que eu botei bolinha, ó, tá saindo, né? Indo para cima do papel, tá? E a velocidade y, a componente que importa para a gente, ela vai estar para cima, tudo bem? Bom, o que vai acontecer nessa situação? Ó? Velocidade para cima, né? Campo para fora do papel aqui, vai ficar assim. Se ela fosse positiva, a palma estaria para a direita, mas como é negativa, vai estar para a esquerda. A força magnética, ó, vai estar para a esquerda nessa situação. Então você vai ter aqui, ó, uma força magnética nessa carga aqui, ó, para a esquerda, né? Só que conforme ela vai subindo, ela vai andando para a esquerda. Então você percebe que ela vai fazer aqui, ó, um MCU, né? Se eu tivesse apenas essa velocidade. Mas não é isso que vai estar acontecendo. Por quê?
Se eu tivesse apenas a componente VY, eu ficaria no MCU eternamente. Mas como eu tenho ainda a componente X ela está para a direita. Se eu peguei esse desenho e fiz assim, né, Vx vai estar para cima. Então, o que está acontecendo com essa bolinha aqui, com essa carga? Enquanto ela dá, né, essas rotações no sentido anti-horário, ela vai subindo. Então, ó, ela vai fazendo assim, ó, vai subindo, ó, girando. Imagina uma mola, você vendo ela de baixo para cima, né? Ela vai estar fazendo isso, tudo bem? Se eu tentasse desenhar isso que está acontecendo aqui, ó, olhando de lado, né? O que estaria acontecendo? Ó, você teria uma força aqui para baixo, né? Então, essa carga que está aqui, ela iria lá por trás, subiria, ficaria fazendo assim, ó. Ela faria, ó, essa espiral aqui, indo para a direita. Tudo bem? Bom, e aí, quando ele perguntar para você, por exemplo, raio, velocidade angular, frequência e período, você vai usar as mesmas fórmulas que estão aqui. A única diferença é que no lugar de V, você vai colocar a componente Y, sempre a Y, tudo bem? Então, onde aparece V, você tem que botar VY. O restante é tudo igual, ok? Então, ele poderia perguntar, por exemplo, qual seria o raio que você tem, né, de um plano desses aqui. O raio que você teria aqui nessa espira, né, vamos pensar dessa forma, um desenho que vai parecer bem uma espira, seria mais ou menos através dessa fórmula que você vai adquirir. Tranquilo? Bom, vamos aplicar isso daí. Ó. Vou pegar um exemplo aqui para fazer. Ó, determine o raio, o período, a frequência e a velocidade angular no movimento abaixo. Tá? Então, olha só. Vamos começar pelo raio. Né? A gente sabe que nessa situação aqui, velocidade para a direita, para a esquerda, desculpa, campo para baixo, né? Tá assim. Então, se a carga fosse positiva, a força seria para baixo. Como a carga é negativa, a força vai ser, ó, pelas costas da mão, vai ser para cima. Então, o movimento que a gente vai ter aqui, ó, é dessa forma. Vai ser um MCU dessa forma. Pelo desenho, tá dando a entender, né, que ele está perpendicular. É isso. O que a gente vai fazer então? A gente pode simplesmente igualar, né, a força centrípeta à força magnética, porque está dando a entender que só tem essa força aqui, e resolver. Ou então a gente olha direto aqui a fórmula. Ó. O raio é massa vezes velocidade sobre carga vezes campo. Então, ó, raio vai ser massa vezes velocidade, ó. Massa velocidade sobre Q vezes B. Sobre Q vezes B. Tudo bem? Bom, por que eu fiz isso? Lembrando, ó, eu igualei força magnética com força centrípeta. Então, a gente vai ter, ó, raio igual massa 1 kg, velocidade 3 metros por segundo, carga menos 2, né? Não precisa colocar a unidade não, desculpa, o sinal, né? Isso vai indicar apenas se ele iria para um lado ou para o outro, né? Vezes o campo, que é de, 4 Tesla. Então, vezes 4. Então, a gente vai ter o raio igual 1 vezes 3, 3 dividido por 8. Ok? Bom, aí vai dar quanto isso aqui, ó? 3 dividido por 4 vai dar 1,5. Nossa, que número quebrado. Vamos deixar em fração mesmo isso aqui. Tá? Qual unidade? R em metro. Então, raio. 3/8 de metro. Ok? Bom, aí qual é a segunda coisa que eu quero? Período. Ó, período, né? A gente acha por aqui. Período é 2πm sobre QB. Então, olha só. Período 2πm sobre QB. Então, período 2π vezes a massa, que é 1, sobre a carga, que é quanto? 2, vezes o campo, que é 4. Posso cortar aqui o 2 com 2, né? Então, o período vai ser π sobre 4 no SI segundos, né? Sempre que eu uso tudo no SI, a minha resposta vai estar no SI também. Então, ó, período 2πm sobre QB, 2πm sobre QB, só substituir os valores, fica fácil.
Aí agora a frequência. Cadê a frequência? Frequência. A frequência é o inverso, né? A frequência é QB sobre 2πm. Frequência é o inverso do período, né? Então, é só inverter. Só que a gente não vai calcular, já está aqui, ó. Então, vamos botar só o contrário. 4 sobre π, né? Com a unidade de frequência no SI, Hertz. Tá? E por último, qual é o movimento, a velocidade angular, né? Então, ó, a velocidade angular, vamos botar aqui, ela vai ser, ó, QB sobre M, né? Então, QB sobre M, Q vale 2, B 4, M vale 1. A velocidade angular vai ser de 8, né? Qual unidade no SI? Radiano por segundo. Ok? Bom, e aí você repara que é bem simples, né? São muitas fórmulas, né? Mistura um pouco de física 1 com física 3, às vezes dá um pouco de complicação, né? Mas acaba que é só ter calma e ir devagarinho que não tem dificuldade nenhuma, ok?